Boa noite, relevância. Que bênção estar com vocês e que bom estar sentado nesta mesa. E a palavra, o alimento que Deus tem para a gente hoje, tem um nome chamado, foi nomeado assim, transformados verdadeiramente pela palavra. E o versículo que eu quero começar com vocês, vai aparecer aí, então fica mais fácil de vocês acompanhar. Está lá em Tiago 1, 22 e ao 25, do 22 ao 25 fala assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se você observar, esse versículo fala várias vezes sobre a palavra praticar, praticar. E quando Deus fala mais de uma vez, é porque Ele quer que isso fique enfatizado para você. Então Ele está falando aqui para nós praticarmos a palavra. O livro de Tiago é um livro que eu gosto muito, porque é um livro confrontador. Eu não sei se você já leu o livro de Tiago, mas é um livro muito confrontador. Às vezes a gente tem uns livros meio favoritos, né, que a gente lê, e Tiago é um desses livros, pequenininho, mas um livro poderoso. Ele vem de encontro ao nosso caráter, e sempre que nós somos confrontados, nós crescemos, porque o tanto que a palavra te confronta é o tanto que você é transformado. Eu não sei se a palavra que você está lendo, se ela está confrontando o teu caráter. Eu não sei se a palavra que você está lendo te incomoda às vezes quando você lê ela. Se ela te confronta. Porque se ela não te confronta, não é a palavra que está errada. É você que não está fazendo o que está escrito lá. Porque a palavra é confronto. A palavra também é conforto, a palavra também é motivação. Mas uma das principais coisas que ela faz conosco é fazer a gente mais parecido com Jesus. Porque em Gênesis 1, 26, diz assim, parte A: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo super conhecido. Todo mundo sabe que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o que aconteceu? O pecado entrou e essa imagem foi deturpada. E aí quem que veio para resolver? Jesus. Ele veio, realinhou tudo isso, nos deu a vida eterna, a eternidade, a salvação, que todo mundo sabe. Tá, Débora, mas se Ele fez tudo, levou sobre Ele as nossas dores e tudo, foi tudo feito de novo, por que eu tenho que ficar aqui na terra sofrendo, não sei o quê, passando por tudo isso? Porque você nasce como um pecador. Então você nasce com uma imagem deturpada. Você nasce precisando do quê? Daquilo que vai te transformar. Precisando do quê? Da palavra. A palavra é aquilo que vai te alinhar com a semelhança e a imagem de Deus. Conforme a gente vai lendo a palavra, a gente vai entendendo que eu preciso praticar a palavra para me parecer mais com o meu Criador. Ou seja, não basta eu ler a palavra, eu preciso praticar a palavra. Eu preciso fazer o que está escrito ali. Porque a partir do momento que eu faço o que está escrito, o meu coração se alinha com a imagem e semelhança do meu Criador. Gente, eu não estou aqui para falar para vocês que é importante ler a palavra. Não é isso. Sabe o que eu quero que você entenda? Que é importantíssimo que você pratique, que você faça, que você cumpra o que está escrito nela. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se preocupa muito em ler e pouco em fazer. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você fazer o que a palavra está dizendo para você fazer. Aqui na Relevância a gente tem um plano anual e eu te incentivo que você participe desse plano, esse plano anual da Bíblia. É uma bênção, querido, participe desse plano. Mas sabe, não tem esse plano como uma meta. Ler a Bíblia não é meta.
Você não lê a Bíblia para bater meta. Aí eu li a Bíblia 20 vezes já inteira. Não é meta. Sabe por que eu falo isso de experiência própria? Alguns anos atrás, sabe o que aconteceu comigo? Eu entrei nesse negócio, eu falei, eu vou ler a Bíblia inteira. Aí fui fazer aqueles planos de aplicativo mesmo, né? Fui lá fazer o plano. E aí, o plano que eu peguei, tem N planos, né? Mas o que eu peguei, ele separava assim uns 5 capítulos por dia, 5, 7 capítulos. E aí eu comecei, 5, 7 capítulos por dia. Só que aí, tinha dia que eu não conseguia ler os 5, 7 capítulos. E o que aconteceu com o plano? Começou a ficar atrasado. Aí o negócio começou a ficar vermelho. E aquele negócio vermelho foi me dando agonia. Eu fui ficando ansiosa. Eu fui ficando agoniada, que eu abri o meu aplicativo, o negócio estava lá vermelhinho. Eu falei, meu Deus, eu preciso colocar isso em dia. Eu tenho que colocar isso em dia. Aí, um dia eu estava muito agitada em casa, eu estava ansiosa. E eu estava fazendo um negócio rápido. Aí, Ivan, o que você tem? O que está acontecendo? Por que você está assim? E aí, eu falei, não, porque eu comecei um plano, uma leitura, vou ler a Bíblia inteira. E o meu plano está atrasado. E eu preciso colocar esse plano em dia, porque eu já estou agoniada já. Aí ele falou assim, mas para que você está fazendo isso? Aí eu peguei e respondi assim para ele. Falei, não, é porque assim, olha isso, irmãos. Não, porque assim, o pessoal que eu ando já leu a Bíblia inteira. E eu não li a Bíblia inteira ainda. Eu tenho que ler a Bíblia inteira. Na hora que eu terminei de falar isso, Jesus pegou e falou assim para mim. Mas você não está lendo para mim. Você está lendo para você se afirmar para os outros, chegar lá na roda e falar que você já leu a Bíblia inteira. Irmão, sabe aquela cintada de pai? Sabe aquela que arde? Não, agora não pode falar sobre bater, né? Positivo, Jesus tem que abraçar, né? É educação positiva, né? Ah, mas Jesus me dá umas cintadas. Dá cintada. Eu falei, eita, sabe assim? Na hora eu fiquei com vergonha de mim mesma. Por quê? Porque tem coisas que estão no seu coração, mas está tão escondido que você não falou com a sua boca ainda. Tá com uma ideia bonita. É uma ideia bonita ler a Bíblia? É espiritual, né? Ler a Bíblia inteira é espiritual. E aí, mas o desejo, a raiz é espiritual. A minha raiz não era espiritual. A raiz daquilo que eu estava, o motivo pelo qual eu estava lendo não era espiritual. Mas quando eu falei com a minha boca, que eu falei assim, não, eu estou lendo porque todo mundo já leu, eu preciso ler a Bíblia inteira uma vez. Na hora que você fala, mesmo que você não esteja na consciência ali, na consciência de que assim, estou errado do que eu estou fazendo, eu não estava consciente de que eu estava errada. Mas na hora que eu falei, graças a Deus, a gente tem uma pessoa muito especial que se chama o Espírito Santo. E aí ele falou comigo. E na hora eu pude reconhecer que aquilo que eu estava falando estava totalmente fora da prática. Primeiro que assim, a Bíblia diz para não estarmos ansiosos por nada. E eu estava lendo a Bíblia e estava ficando ansiosa. Então assim, já não estava praticando, né? Quando você fala com a tua boca, teu ouvido confessa aquilo que está. Quando você fala com a tua boca, teu ouvido ouve. E a tua mente tem o poder de raciocinar o que você realmente... Quais são as tuas reais intenções do teu coração? Então assim, querido, faça um plano, mas sem ter meta. Não é meta, é prática. E se tem alguma lição que você é repetente, fique nela. Porque mais importante é que você seja transformado, não que você termine ela inteira. Sabe por quê? Porque o objetivo de você praticar é para que você seja mais semelhante com Ele. Mais semelhante a Cristo. E assim, eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, eu não quero saber. Eu não sei se você lê a Bíblia todos os dias, também não me importa se você lê ou não, todos os dias. Mas eu quero que você saiba que, no meu tempo de leitura, eu aprendi que assim, se eu e você fizermos 2 versículos, gente, a Bíblia tem versículo pra caramba, tem bastante. Mas se a gente fizer 2, gente, sério, quando o pastor Oliver chegar aqui, falar boa noite e relevância, isso daqui o fogo vai cair, a perna vai crescer, o cego vai ver, o surdo vai ouvir, vai ser uma loucura.
Se eu e você, eu também me coloco, né? Se eu e você cumprirmos esses dois, ó, de tanto versículo que tem, coisa fácil, ó, baba, coisa, né, simples, morango com Nutella, gostosa, coisa gostosa. Sabe o que está escrito lá em Marcos 12:30? Esses dois versículos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Querido, se eu e você, se nós praticarmos esses dois versículos, todos os outros versículos que você ler e praticar é um plus. Sabe por quê? Porque esses dois versículos, ele já mata duas coisas em você que impede você de cumprir toda a Bíblia. O teu orgulho e a tua autossuficiência, que está ligada ao orgulho também. Porque se você reconhece Deus como seu Salvador e você ama Ele sobre todas as coisas, primeiro que a tua vontade vai estar mortificada. E você vai estar disposto a fazer a vontade dEle. Então assim, Deus, mas eu não queria, mas eu te amo tanto que eu vou fazer e eu confio em Ti. E aí, a nossa autossuficiência é esmiuçada. Eu não sou autossuficiente, eu dependo de um Pai maravilhoso. E aí o segundo versículo é para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Hoje a minha irmã Edeli, que está lá na projeção, me amou. Peguei a jaqueta dela. Falei, Edeli, e aí, tá passando frio? Ela, não. Eu falei, eu tô, me empresta. Sabe, quando a gente cumpre esses dois... Sabe por quê? Quando você vai cumprir o segundo, primeiro que você não vai mais se comparar com o teu irmão, porque você vai ter ele em honra. Você não vai ter problema de falar que ele é melhor que você. Você não vai ter invejinha. Você vai estar cumprindo aquilo que Deus está falando aqui. E, gente, isso serve para mim. Se eu cumprir esses dois aqui, a minha sombra vai curar. Que o teu anseio, que o meu anseio, seja praticar aquilo que nós lemos. Se você lê a Bíblia todos os dias, isso não te traz glória nenhuma. Não se ache melhor por isso. Sabe o que isso te traz? Responsabilidade. Você se torna responsável, sabe por quê? Porque você aprendeu. Porque você não sabia, mas agora você sabe. Então, não há glória em você ler, há responsabilidade. Você leu, você sabe agora. Seja responsável por aquilo que Deus te ensinou. Aí, nós temos o costume de... E não é uma crítica, tá? Porque quem pratica é maduro. E aí não é mimimi, né? Quem vive a palavra não é mimimi. Então não é uma crítica, mas nós temos o costume... Eu falo que é o tapago gospel. A gente tem o costume de postar lá a Bíblia, e a gente monta, né, a Bíblia, a xícara, e a gente tira a foto, né, devocional. Eu falo que é o tapago gospel, porque às vezes a gente faz o tapago na academia, né, tapago, a gente faz uma pose assim e tal. Eu falo que o da Bíblia é o tapago gospel, que aí a gente posta lá, e não é uma crítica de verdade. Eu já postei várias vezes. E aí você termina aquele seu devocional e você, tipo, ufa, nossa, já fiz hoje, né? Já falei com Deus, então, acabou, tá pago. Então agora, né, posso ter o meu dia normal, graças a Deus. Só que assim, quando eu tenho uma coisa para te falar, acho que não sei se você vai gostar. Aí, me ame, porque você tem que cumprir aqueles dois versículos, me ame. E aí você termina e você fala, ufa, tive meu tempo com Deus, que maravilha, nossa, não tenho peso nenhum mais, por hoje foi. Só que quando você termina o seu tempo com Deus, sabe que começa? O treino com Deus. É o treino com Deus, por quê? Você aprendeu lá sobre paciência. Oh Deus, que maravilha, olha, como Jó era paciente, glória a Deus pela vida de Jó, nossa, bênção, né? O que vai acontecer no teu dia? Vamos fazer a prova agora. Você está na escola, você aprende lá sobre matemática. O que depois a professora passa? Vamos fazer uma provinha, né, para ver se você aprendeu a lição. O teu devocional, pós-devocional, o quê? Treino com Deus. São as oportunidades que você vai ter no seu dia a dia
para você treinar aquilo que você aprendeu. Gente, não é arquivo não, a Bíblia não é arquivo que tu registra lá o que tu leu e arquiva e engaveta. É prática. A palavra de Deus é ferramenta. A ferramenta é para ser usada, não é para ficar engavetada não. Então assim, teve lá teu devocional. Depois, lembra da Débora, é treino com Deus. Responsabilidade. Prática. O seu devocional, ele traz responsabilidade de praticar o que você aprendeu, porque você é conhecedor da verdade. Lá em Tiago, que a gente leu, fala: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si, sai e se esquece da sua aparência. Eu não sei mais como é que eu estou. Eu olhei no espelho faz 20 minutos, não sei. Mas que a palavra seja viva em nós, a ponto da gente passar por uma situação e ela aflorar, e nós termos a necessidade de usarmos essa ferramenta. E tem um grupo de pessoas agora que está se sentindo em paz. Está assim, graças a Deus. Mas não aqui na Relevância, não. Na Relevância a gente não tem esse grupo. Talvez alguém que um dia vai assistir, mas aqui na Relevância não temos esse grupo. Existe um grupo de pessoas que agora está assim. Bem, se ler a Bíblia traz responsabilidade, graças a Deus que eu não leio, né? Graças a Deus, eu sabia que eu estava... Ai, que bom, nossa, eu não leio. Eu não leio, então assim, o que os olhos não viram, o coração não sentiu. Se eu não sei, eu não tenho o que fazer, né? Mas aqui na Relevância, a gente não tem esse tipo de pessoa. Mas sabe o que diz lá em 1 Coríntios 3:2, sobre pessoas assim, né, não lê, não pratica. Irmãos, tem algumas versões que diz assim: filhinhos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Tem muito cristão, querido, crescido, viu? Ó, anos de igreja, batizado, né? Mas aqui na Relevância não tem isso. Líder, muito cristão, tomando leite. Às vezes toma um café com Deus, né? Né? Leite, né? Tá ali, mudou o ingrediente. Eu não, assim, eu sinto te informar que o ingrediente só foi mudado, porque da minha época era o pão diário, tá? É que agora o povo tá fitness, né, pastor? Pão engorda, tem glúten, tem gente com intolerância, né? Então mudou o ingrediente. Aí, como café é universal, agora é café. Mas eu tenho uma versão que eu gosto mais, é a minha. Eu acho que você vai gostar dessa versão. Eu tenho uma versão melhor. Eu gosto do whey protein com Deus. A minha é essa. Sabe por quê? Porque quem faz academia aí, Danilo, um monte de galera, Thiago, sabe a função do whey, né? Whey protein. Então a função do whey é o quê? Ganhar mais massa muscular. Só que não adianta só você tomar whey. Se você só tomar whey, filho, você só vai engordar. O que você precisa para fazer o whey funcionar? Treinar. Você precisa ir para musculação. Você vai precisar praticar, filha. Você acha que você vai ficar lá só no wheyzinho lá, ó? Não, aqui não é leitinho não, aqui é o whey protein com Deus. Agora quando você for lá de manhã, você vai colocar lá a tua Bíblia, você fala: vou tomar meu whey protein com Deus. Nada de leitinho, café, esses negócios não, é outro nível. É o whey protein. Por quê, queridos? Sabe, a Bíblia é o nosso whey protein com Deus. Não basta ler, nós temos que praticar para que ela cresça em nós. A prática é o que vai fazer crescer. Se você só tomar whey, você só engorda.
Mas se você tomar whey e você praticar, você vai ganhar massa muscular. Se você só ler a Bíblia e não praticar, sabe o que vai acontecer? Você só vai inflar o teu ego. Você só vai se achar melhor do que os outros porque você lê. Só isso que vai acontecer. Você só vai se inflar. E o fato de você nem ler a Bíblia, sabe o que te faz? Te faz um sedentário. E um sedentário, sabe o que um sedentário tem? Comorbidades. Já ouviu um médico falar? Você é um sedentário, você tem comorbidades, precisa se mexer. Sabe por quê? Porque um sedentário, ele vive com dores físicas e dores emocionais. Sabe por quê? Porque ele está deixando de buscar o alimento que pode curar ele. E o alimento que pode curar ele é a palavra. E a palavra não vai te deixar parado. A palavra vai fazer você se exercitar, você se mexer. Porque o foco da palavra é você praticar, não é você ler. Você só lê, você ficar sentado lá lendo, te faz um leitor, não te faz um praticante. E Deus não te chamou para ser leitor, Deus te chamou para ser praticante. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. O que eu quero que você entenda hoje, eu quero que você saia do seu leitinho. Eu quero que você saia do seu café. Débora, mas eu tomo café sem açúcar. Querido, problema seu. Sai desse café da manhã. Vamos para um almoço. Vamos para um jantar. Vamos comer uma feijoada de quarta-feira. Sabe, faz um jejum na quarta. É a tua feijoada. Mortifica o teu corpo. Pratica aquilo que a Bíblia está falando. Sai da sua zona de conforto. Sai do seu café da manhã. Se eu falar aqui hoje, fulano, você vai trazer uma palavra aqui semana que vem. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Ler a Bíblia. A primeira coisa que você vai fazer é ler. Sabe por quê? Porque a gente é rápido em querer buscar, em querer ler a Bíblia, quando a gente vai estar numa posição de que você vai ensinar, que você vai instruir. Sabe por quê? Porque às vezes isso te traz um ar de autoridade. Então você fala assim, eu não quero passar vergonha, então vou ler. Às vezes tu não estava nem lendo. Tá nem lendo. Tem gente que se a gente pegar de surpresa, Salmo 23, não é errado falar o Salmo 23. Mas assim, não sabe, querido, o que Deus falou com você essa semana? Deus é bom, irmão. Deus é bom, tremendo. É isso. A profundidade de uma poça d'água. É isso, gente. E assim, nós somos muito rápidos em querer buscar algo que vai nos trazer o quê? Notoriedade. Então se eu falar, fulano, você vai pregar. A primeira coisa, vou ler a Bíblia. Vai jejuar e ainda pedir perdão para Deus. Deus, a tua graça, Senhora, pela tua graça me usa, pela tua graça me usa. E vai ficar naquilo. Mas eu tenho uma coisa para te falar. A autoridade não está naquele que ensina, mas naquele que pratica o que ensina. Se você ensina algo que você não vive, você só tem conhecimento, você não tem autoridade. Só conhecimento. Autoridade você não tem. Sabe por quê? Porque um homem chamado Jesus carregava autoridade. E sabe por que ele carregava autoridade? Porque ele exalava aquilo que ele ensinava. Ele exalava aquilo que ele ensinava. Leia a Bíblia pronto a você ser confrontado no seu eu, a você ser exortado, a você ser consolado, a você ser ministrado, a você ser curado, a você ser transformado, a você ser motivado. Ai, Débora, mas eu não sei nem por onde começar. Eu olho para a Bíblia, eu vejo aquelas letrinhas pequenas. É tanto livro, eu não sei. Tem uns livros lá que eu nem sabia que tinha. Calma, querido. Calma. Eu comecei a ler a Bíblia na minha adolescência, porque assim, eu tinha um pastor que ele falava muito sobre a história de Eli, né, o profeta Eli.
Escola dominical, pessoal. Vamos lá. O profeta Eli, os filhos dele lá, tá? Se você não sabe, vai lá ler que vai ser bom. Então ele sempre falava do profeta Eli. E aí ele falava, né, da história do profeta Eli, que o profeta Eli foi omisso com os filhos dele. E aí ele teve lá uma consequência. E aí ele, quando ele ouviu a notícia sobre os filhos, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Olha a história que me chamou a atenção. E eu ficava assim, eu quero saber mais. O que será que esse cara fez? Eu falava, nossa, esse Eli aí pisou na bola, hein? Eu sempre quis saber assim, por quê, quando, como, com quem. Eu fiz jornalismo, acho que é por isso, né? Então, assim, eu queria saber informações. Quando ele falava, eu falava, quero mais informações. Quero saber mais. O que será que esse cara fez para ter acontecido isso com ele? E os filhos dele, quem era? E aí, quem mais estava no meio dessa história? E eu comecei a partir daí por uma curiosidade. E eu comecei pela história do profeta Eli. Mas chegando ali, eu me apaixonei pelo livro de 1 e 2 Samuel. E, gente, eu já li inúmeras vezes aqueles livros ali de 1 e 2 Samuel. Porque algo me chamou a atenção e aí eu fui. Então não é uma regra. Mas se eu posso te dar uma dica, é assim, comece por uma história que você gosta. Comece por um versículo que chamou sua atenção. Comece talvez por Tiago 1, que é o que eu li aqui hoje. Vai ler o capítulo 1. Eu tenho certeza que você vai se encantar pelo livro de Tiago. É um livro curtinho, quatro capítulos, curtinho. Livro maravilhoso. Comece por alguma palavra que sempre fala com você, algum salmo, algum provérbios. Comece lendo. Mas comece. E sabe o mais lindo de você ler a Bíblia? É que as histórias que estão ali, elas refletem você e eu. Eu já fui Ana da Bíblia. Eu já fui uma mulher estéril. E esses dias a gente estava lendo. Eu já fui porque eu já sou mãe de 2. Porque a Bíblia reflete aquilo que nós podemos nos tornar. E esses dias a gente estava lendo. A gente está lendo o Êxodo, estamos estudando o Êxodo. E aí a gente está estudando sobre Moisés. E eu me vi em Moisés. Não abri nem a pia de casa, nada, não. Não é nesse sentido. É porque eu era tão tímida quanto Moisés. Débora, você está zoando, meu. Estou falando. Se você falasse assim para mim, Débora, você vai ter que dar um recado. Eu preferia falar, me joga na fornalha 7 vezes mais. Queime 14, mas eu não vou. E eu me identifiquei demais com Moisés ali, porque Moisés fala várias vezes que ele não vai, que ele não vai. Até um dia a gente estava estudando e eu falei assim, nossa, Ivan, Moisés teve a ousadia de falar com Deus, falar, não vou. Mas com Faraó ele não tinha ousadia, a mesma ousadia. Mas com o próprio Deus ele teve a ousadia de falar, não vou falar não. Manda outro, não vou não. E eu me identifiquei ali em Moisés, eu falei assim, nossa, eu já fui Moisés, já fui tímida demais. A Bíblia ela é um espelho que reflete a transformação que Deus pode fazer em você. Mas para que essa imagem que você vê no espelho quando você lê a Bíblia se torne verdade, a gente precisa praticar o que está escrito lá. Porque essa imagem é como Deus te vê. A Bíblia é como Deus te vê. Aí você lê a Bíblia e fala, nossa Deus, mas eu não sou nada disso que o Senhor está falando. Não, a gente não é mesmo. Mas se você praticar, você vai se tornar aquilo que a Bíblia diz sobre você. Com prática. Se lembra do whey? Você toma o whey para você fazer musculação e você gerar massa muscular. Você se alimenta da palavra de Deus. E como que é o treino? São as tribulações, gente. As dificuldades. Tem dificuldade que parece que a gente não foi na academia. A gente foi no CrossFit levantar aqueles pneus de trator. Só que o pneu passou por cima da gente. Mas o que vai te fortalecer? Enquanto você treina ali, enquanto você é sustentado naquela tribulação, o Senhor está fortalecendo você. Eu lembro que eu passei
na minha segunda gravidez, eu fui diagnosticada com trombofilia. E aí, eram injeções muito dolorosas. Eu tomei mais de 180 injeções. E em uma manhã, eu estava triste. E aí, eu lembro que eu tive uma visão de um alpinista, com a mão aqui toda ferida. E ele estava subindo uma montanha. E aí Deus me falou assim: você está subindo essa montanha. E sabe o que faz o que tem os alpinistas? O que os alpinistas mais têm? Força. Às vezes Deus vai fazer você um alpinista, essas suas dificuldades. E você vai falar: Deus, mas enquanto eu subo essa montanha, a minha mão machuca, os meus joelhos, os meus pés. Mas existe uma montanha que você vai chegar. E você vai contemplar a sua vitória. E quando você chegar lá, você vai estar mais forte do que quando você começou. Porque você praticou. Porque você confiou que Ele estava com você. O alimento está aqui disponível para você. A responsabilidade de comê-lo é sua. Não espere comer de domingo. Você não come só de domingo. Coma todos os dias. Pratique todos os dias. Débora, mas eu entro naquele grupo que não gosta de ler. Quando eu começo a ler, a minha cabeça viaja. Eu começo a pensar o que eu vou comprar no mercado. Aí eu começo a pensar na música lá. Eu começo a viajar, Débora. Tem audiobook, tem vídeo. O que não tem é desculpa. Não tem, desculpa não tem. Porque hoje em dia não tem desculpa. Você pode colocar lá um audiobook para enquanto você lava a louça, você vai ouvindo. A prática é sua. E para finalizar, eu quero só fazer uma pergunta para você. E você não precisa responder para mim. Não é para mim que você vai responder. Você nem vai perguntar para o amiguinho, que eu sei que você não gosta de perguntar para o amiguinho. Você não gosta de falar com o amiguinho que está do lado. Então fique em paz, querido. Não vou fazer você falar para o amiguinho. Eu só quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Como você diz que você ama a Deus? Se a banda quiser subir, pode subir, gente. Como que você diz que você ama a Deus? Como você diz que você ama a Deus? Pensa aí. Ah, Débora, eu falo: Deus, te amo. Ah, Débora, eu tenho um coração grato a Deus. E aí eu oro a Deus e eu falo: Deus, obrigada por tudo. Eu tenho um coração muito grato. Ah, Débora, eu amo servir Deus. Então assim, eu vou nos dois cultos. Você só vem em um. Eu só venho no da noite. Eu sirvo e tá bom. Mas você sabia que Deus tem uma linguagem de amor? Você pensa que é só a sua, né? Você pensa que só você que tem linguagem de amor. Porque às vezes você está fazendo algo para Deus e você está achando que você está fazendo algo que está dizendo para Ele que você o ama. Mas não está. Porque a pessoa que tem a linguagem de amor, sei lá, a pessoa tem a linguagem de amor de serviço. E aí você chega com um monte de presente. Ela está nem aí. Você pode chegar a dar um mundo para ela. Está nem aí. Porque a linguagem de amor para ela é serviço. Então assim, será que eu e você, o que nós estamos fazendo, está correspondendo com a linguagem de amor que Deus deixou aqui para a gente? Será que a gente está equalizado na linguagem de amor dele? Será que aquilo que a gente está fazendo está correspondendo assim: Deus, eu te amo. Isso eu estou fazendo porque eu te amo. Porque ele tem a linguagem de amor dele. E a linguagem de amor dele está escrito lá em João 14, 21, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Sabe como que Deus sabe que você o ama? Quando você o obedece. Eu sempre falo isso para as minhas filhas. Eu falo: fulana, você me ama? Amo, mamãe. Então
então me obedeça. Porque quando você me obedece, você está falando que me ama. E esse eu acho que é o primeiro versículo que elas já decoraram. Eu chamo a Luísa, é a mais velha. Eu falo, Luísa, e aí? Você me ama? Ela, amo, mamãe, que me ama. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Sabe por quê, queridos? Ensinemos e que a gente venha aprender e praticar que a linguagem de amor do nosso Deus, do nosso Criador, é obedecermos a Ele. Então, se você praticar, o que é a prática? É a obediência. Obedeça a Ele. Faça aquilo que Ele te pede. E às vezes o que Ele te pede não vai te agradar e não é para te agradar. Porque eu acho que se Ele respondesse todas as nossas orações, a gente seria destruído por elas mesmas. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que é melhor para a gente. Se eu fizesse todos os pedidos da minha filha, ela fala assim para mim, mamãe, vamos fazer um dia do sim? Você só fala sim? Imagina, seria um fim. Sabe por quê? Porque é autodestrutivo, nós somos autodestrutivos. Por isso que nós dependemos de um pai. Nós somos filhos, e os filhos, o que eles precisam? De um pai. Por que você quer ser autossuficiente? Seja filho. Filho depende. O filho precisa obedecer, obedeça. Fale para o seu Deus que você o ama, o obedecendo. Essa é a linguagem de amor do seu Deus, do seu pai. Eu quero convidar você a se colocar de pé.